Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha e hoje nós temos convidado, né, Marcos? Hoje nós temos um cara que nós conhecemos há pouco tempo, na CBM, inclusive, na Convenção Brasil Mobile. Fizemos o convite e ele aceitou. Na hora. Na hora. Cumpriu a promessa, veio. Um cara que a gente conheceu pessoalmente há pouco tempo, mas a história dele é muito bacana. Um rapaz humilde, que agrega valor demais pro mercado, né, Marcos? Não, a idade... Assim, primeiro que ele é Jovem, jovem, novo, né? Então, assim, 24 anos, vai fazer 25 agora, acho que é o mês que vem, se eu não me engano. E no todo gás. Então, ele tá no gás de ganhar dinheiro, ele tá no gás de fazer a parada acontecer. Já tem algumas conquistas através do fruto do trabalho dele, obviamente. Tem um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos. Exato. Pro nicho, né? Do nicho ali de telefonia e tal, de iPhone. E não é um cara que veio, como o pessoal fala, né? Ele veio, literalmente, ele veio de baixo, né? Ele quebrou pedra mesmo. Às vezes o cara fala assim, herdeiro. Tá desde 2016. Mano, se ele tem 24 anos, ele tá no mercado desde 2016, faz a conta aí. Não tá brincando. Ele cara, tá... 9 anos, é isso? Ele tá quase 10 agarrado nesse negócio. Ele tá desde os 15 anos no mercado? Exato. Caraca, a gente já vê que é diferenciado, né? E aí, se você vai olhar no YouTube dele, depois você pode ir lá e incentivo você a segui-lo, tá? Se inscrever no canal dele. As capinhas dele, né? As capinhas thumb é muito bacana, chama bastante atenção. E o cara assim, ele é resenha. Ele faz os vlogs, ele compartilha o lifestyle, ele compartilha as vitórias, também compartilha as derrotas. E é muito sobre isso. É gente da gente, empreendedor brasileiro nato e tá no todo gás, querendo fazer a parada acontecer. É sócio de alguns braços também. Hoje ele vive do YouTube, vive da loja dele, tem assessoria. Não, o cara é um gênio. Você tem que conhecer esse cara. E bora que bora, sem muita enrolação. Pode falar? Pode chamar. Então abre aí, Pedrão. Seja bem-vindo, Osiel Vidal. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, cara. O cara veio de Limeira, meu. É Limeira, né? É interior. 2 horas e meia até aqui, né? Deu 1h40. Não, dá mais. Dá 2 horas. Assim, de noite eu volto com 1h30, 1h20. Agora de dia já cheguei a pegar até 3 horas. Mas hoje acho que foi o que? Umas 2 horinhas, né? Duas horinhas. Que legal. Prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Eu fico feliz aí pelo convite. Como vocês falaram, a gente conheceu recentemente, um curto período de tempo, foi 2 semanas no máximo, mas exato. É legal quando a gente conhece as pessoas assim, que a energia bate. Você vê que a pessoa, tipo, olha com um sorriso real, que a pessoa tá ali, tipo, te acompanhando e vendo, como você falou, conheceu agora, mas já foi, procurou saber da história, isso é legal pra caramba, e eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje, hein? Que legal, cara. A gente, que nem eu tenho 41 anos, né? E é sério. É mentira, né, mano? 41? Não parece, né? E eu tenho 42. Não parece. Não parece, não, nem os dois parecem. E, cara, assim, me vi muito em você ali, cara, vendo a luta, a correria de fazer acontecer, né? E quando eu tava com meus 20, 22, 23, 24, né? Eu falei, pô, você é mais novo, então você tem mais fôlego, né? Eu falei, pô, pior que o vigor, né, de querer fazer a coisa acontecer, né, é muito bom, é muito positivo. E assim, quiçá, se nós tivéssemos mais caras como você no Brasil, né, que aposta no empreendedorismo, né, a gente fala muito sobre isso. Eu incentivo bastante o meu filho a empreender, né, a tocar a vida dele. Também tem um canal lá no YouTube, tá fazendo a parada acontecer. Tem quantos anos ele? O Pedrão tem 17, ele vai fazer 18 agora em setembro. Ele é meu filho. Ixi, já tá envolvido. Ele tá envolvido, E aí, assim, cara, o que é o legal? O que é o bacana? É que você é um cara que não é filho de papai, não tá ali, pô, esperando uma herança, né? Pelo contrário, você tá fazendo a parada na raça, né? Não que é ruim o cara receber alguma coisa, né? Eu sempre falo que... Talvez o meu filho seja esse cara que é sempre bom, né? Você ter um sucessor, né? O João Abid fala muito sobre isso, você ter um sucessor e não ter apenas um herdeiro, né? Então, cara, o cara vai levar isso aqui adiante, vai fazer essa parada acontecer. E, cara, ver a sua história ali, eu falei, pô, meu cara tinha idade aí pra... Se eu mais um pouquinho, se eu tenho um filho cedo, ele era meu filho, né, cara? Você vê a molecada nova tendo um filho. E é bacana, cara. De verdade, você já é um vencedor só de você ter colocado a cara
no empreendedorismo brasileiro, cara. Pode você ter falado, vou empreender, você já tem aí a minha... Obrigado, pô. Obrigado pelas palavras, vídeo de vocês aí. Sério. Eu vi toda a estrutura que vocês têm aqui, é coisa grande, viu? Então eu fico feliz pela essa admiração que vocês estão construindo, né? Eu fico feliz pra caramba porque eu admiro pessoas que ou que estão mais tempo, né, fazendo o que eu tô fazendo, ou que tem mais resultados. São duas pessoas que têm minha admiração, assim, meu respeito. Eu vou parar pra ouvir sempre de cara. Então, ouvir isso de vocês aí, pô, é legal pra caramba. Legal, show de bola. E como o Thiago falou, vamos iniciar do começo. Como é que você foi parar, né? Cara, você sempre morou em Limeira. Como é que você foi parar no mercado do smartphone, em reparo? Fala um pouco pra gente aí, até quem não conhece você. E um pouco do que começo, né? Como que você caiu, né, nesse mercado, né? Cara, esse mercado, na verdade, foi um presente de Deus, fruto de uma coisa ruim que aconteceu na minha vida. Mas no começo de tudo, eu venho de uma família normal, como você falou, sempre morei em Limeira, né? Eu tô com 24 anos hoje, eu vou fazer 25 dia 18 agora, semana que vem. Eu acho que é semana que vem. Eu falei o mês que vem, pô. Nem você não sabia, eu chutei pro mês que vem. Eu tô perdido. Mas é o mês que vem, é a semana que vem. Semana que vem, ó. Se eu tô perdido, imagina o cara que me conheceu 2 semanas. Tá? E vai cair sexta ou sábado ainda, hein, seu aniversário. Vai cair na sexta-feira. Eu sei que era uma sexta. Então é sexta que vem. Pode ser, eu acho. Não, certeza, pô. Já fiz as contas aqui. E aí eu comecei, cara, antes de eu começar, né, eu sempre tive essa vontade de empreender, de ter meu próprio negócio. Então, muito por conta do meu pai. Meu pai ele trabalhou muito tempo em empresa e teve uma certa época que ele foi para o empreendedorismo. Então, eu via as mudanças acontecendo dentro de casa e mesmo ali dentro do mínimo que eu tinha, eu nunca vim de uma família, como você falou, não vim de uma família que tinha luxo, não, vim de uma família do básico ali, que, por exemplo, doce em casa, bolacha em casa, não era sempre que tinha, entendeu? Então, tipo, era o básico, entendeu? Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas nunca tive esse luxo. Entendeu? Então, a partir do momento que meu pai começou a empreender, eu vi isso nele e falei, cara, legal. E eu via da boca dele, ele falando que, no ponto de vista dele, ele deveria ter empreendido antes. Eu sempre fui um cara que sempre aprendi com erros das pessoas e com a experiência das pessoas. Então, eu sou um cara que escuto tudo. Às vezes eu não absorvo tudo, que a gente tem que ter um filtro, né? Sim. Mas eu escuto tudo e isso, principalmente vindo do meu pai, eu levei em consideração. Então, meu pai pegou, eu ouvindo bastante isso, eu fui criando isso na minha cabeça de que eu precisava empreender, que era um caminho legal para eu seguir. E fui buscando formas. Aí eu comecei, já vendi pano de prato na rua. A gente vendi pano de prato na rua, já vendi pão de mel na rua. Na época, pegava lá, acho que, não sei se era 50 centavos, vendia por 1,50, um negócio assim. Eu saía distribuindo de bicicleta. Já fui monitor de brinquedo, a gente até tava trocando essa ideia antes, então montava lá cama elástica, pula-pula. Nessa parte eu tava trabalhando realmente para outras pessoas, né? Mas sempre ali tentando achar um jeito que... Minha meta, eu tava ali com... Essa época aí, eu acho que foi que eu tava nesse meio tempo vendendo coisa na rua, tentando alguma coisa. Eu acho que foi vamos colocar aí de uns 12... De uns 12 anos até uns 14, mais ou menos ali, entendeu? Foi onde eu fui tentando ali. E aí... Comecei a trabalhar como monitor de brinquedo, montava brinquedo, trabalhei em Lava Rápido. E aí chegou uma época, eu tinha um celular, na época era um Galaxy S. Aí foi o primeiro celular que eu tive foi um Galaxy S. Na época do S3, eu acho, tem um tempinho. Tinha esse celular, só que aí ficou muito tempo com ele. Eu peguei, eu acho que ele em 2012, e aí eu fui sair dele, eu acho ali em 2016. Fiquei muito tempo, então ele já estava muito ruim. Quando foi 2016, eu falei, cara, tem um videogame que eu tinha comprado, o dinheirinho que eu juntei, um videogame, tinha esse celular aí, falei, vou vender e vou pegar um iPhone. Vendi o videogame, vendi o celular, comprei um iPhone 5C na época por R$600. Era dinheiro, hein? R$600 era dinheiro pra caramba. Era dinheiro. E era tudo que eu tinha. Era o videogame que eu tinha, que era o meu lazer, e um celular que eu tinha. Então vendi, comprei um iPhone, e através desse iPhone, passou acho que... Cara, pouquíssimo tempo assim que eu tava com o iPhone, eu derrubei o celular, cara. Aí quebrou, e por isso que eu falo que foi um presente de Deus, mas partiu de uma coisa ruim que aconteceu. Derrubei meu celular, trincou a tela, aí foi aquela, né? Já não tinha mais lazer, não tinha distração, não tinha condição de fazer nada, não tinha mais videogame, não tava sem celular, aí o moleque lá com 16 anos. Caramba, o que eu vou fazer? Pai, arruma meu celular. Tem como arrumar? Não tem condição de arrumar. Na época, eu acho que eram 250 por aí pra arrumar. Não era barato. Não era. E meu pai não tinha condição, eu também não tinha condição. Aí eu
sem ter o que fazer, fiquei pensando, comecei a ficar chateado, de repente meu pai chegou com um kitzinho de chave. Ele pagou R$40 na época. R$40 na época, um kit que vinha, acho que umas 5 chaves, um kitzinho até hoje, um kitzinho amarelo. Ele trouxe pra mim e falou, ó, se vira aí. Dá seus pulos. Dá seus pulos. Aí eu tinha R$100 que eu tinha guardado, eu vi no Mercado Livre na época, a tela do aparelho que eu tava, do 5.5, estava R$100. Aí eu peguei, pedi a tela no Mercado Livre, sem nunca ter aberto um iPhone, sem nunca ter mexido no celular, peguei o kit de chave que meu pai comprou pra mim e fiz a primeira manutenção. Então esse foi o meu primeiro contato com a manutenção. Agora você que é técnico de celular, se não ouvindo essa história, deve falar, miserável, eu não acredito. Você nem viu vídeo no YouTube, nada? Não, foi vídeo no YouTube. Eu vi Então, vídeo no YouTube, os técnicos se colocam por causa disso, né? Porque o cara assiste uma aulinha lá no YouTube e ele mesmo faz o reparo. Os caras ficam malucos. É, pior que é verdade, cara. E aí foi esse meu primeiro contato. E, inclusive, eu queria muito era lembrar o vídeo e agradecer esse cara aí que me deu a primeira aula no mercado aí. Que legal, que legal. E aí, então, foi sua primeira experiência com a parte até da assistência técnica, né? É. Tá, e qual foi o seu segundo passo? Como é que você começou a empreender nesse segmento de smartphone? Meu segundo passo veio logo na próxima semana. Na verdade, a partir do momento que eu vi que eu conseguia trocar a tela, eu falei, cara, eu sei fazer um negócio. E aí eu já vi, eu falei, cara, beleza, aí tem várias assistências técnicas, e eu já queria empreender. Falei, cara, eu acho que é um bom caminho pra eu tentar. Então o que aconteceu? Eu comecei a ficar alerta. Comecei a ver se tinha algum curso pra eu fazer, comecei a acompanhar, ver como é que eu trocava uma bateria, fiquei ali em alerta. E aí, tipo assim, passou uma semana, eu achei um aparelho igual ao meu, também um iPhone 5C, só que ele tava com a tela quebrada. E o cara tava vendendo por R$300. Então eu pensei, cara, R$300 com a tela quebrada. Vou gastar mais 100. Vou gastar mais 100. Eu sei trocar, já sou técnico, já bateu 400, no peito. Exatamente. Aí eu falei, eu já sou técnico, agora eu posso desmontar. Eu falei, já sei trocar, ele vai sair pra mim por 400. Eu paguei 600. Não é possível que não vai ter ninguém pra pagar 500 no aparelho. Entendeu? Mas aí entra a questão, pô, não tinha dinheiro. Não tinha os 300. Não tinha os 300 pra investir. Aí eu cheguei pro meu pai, e aí? E aí meu pai, eu acho que ele viu, acho que ele já comprou, na verdade, o kit de chave pensando nisso, né? Pensando, ó, vai tentar alguma coisa aí. Quando ele viu que você trocou o seu, ele validou, né? Ele validou. O moleque deu conta. Aí ele viu que eu fui atrás, aí eu cheguei, pai, e aí? Aí, ó, eu falei, pai, tem um aparelho ali, tá R$300, eu posso dar um jeito de conseguir mais o dinheiro da tela aqui, que eu tava fazendo esses trampinhos que eu falei pra vocês, de monitor de brinquedo, lava rápido. Aí ele falou, não, beleza, faz o seguinte, ó, tem uma conta pra pagar no final do mês e o dinheiro tá separado. Botou pressão. Você pega esses R$300, mas eu preciso desses R$300 até tal dia. Caraca. Porque se você não vender, a gente vai atrasar tal conta. Sócio investidor, porrada. Aí eu falei, caramba, mas será que vai ficar travado? Será que vai vender? Aí ele, não, pega e tenta, mas eu preciso desse dinheiro tal dia. Entendeu? E aí foi nessa questão que eu comecei, que eu comprei o primeiro aparelho e foi ali que eu fiz. Comprei o aparelho, consegui o dinheiro da tela, mesma coisa, R$400 e tipo, coisa muito rápida na época. Era Marketplace, não tinha Instagram, nada disso. Na verdade, nem Marketplace tinha, era o grupo do Facebook, vendia nos grupos. Não tinha lançado ainda o Marketplace. E aí eu anunciei coisa rápida, cara. Eu acho que não foi nem 2 dias assim, já vendi o aparelho. Vendi por uns R$700, 750 mais ou menos. Caraca, mais do que você esperava. Mais do que eu esperava. Aí eu já tinha um pouquinho de capital ali, entendeu? Ali eu falei, cara, acertei o negócio. Então aí, a partir dali... Foi tipo o dia inteiro no Facebook procurando, garimpando um celular quebrado pra arrumar, vender, pra comprar barato pra vender. Aprendi a negociar a partir disso. Então foi o meu primeiro contato com a parte comercial mesmo, de conversar com as pessoas, de tratar sobre vendas. E não só sobre vendas, mas também o outro lado que é importante, que é o lado da compra, né? Então, às vezes, hoje a gente vê todo mundo focado em vender, quer aumentar a margem, quer vender mais, só que o cara não pensa, às vezes, também no outro lado, que às vezes, se você comprar bem, você... tem mais facilidade para você vender e tem uma relação muito grande nessas duas coisas e eu aprendi a arte de negociar. Você com 15 anos já desenrolava essa parte técnica. Provavelmente você estava no colégio, certo? No primeiro, no segundo ano. Acho que eu devia estar no... Acho que estava no segundo ano. Então, aí... Pô, todo jovem quer ter um iPhone. Aí você... meio que era o... Comecei a fazer negócio na escola. Caraca. E ali tinha um público, né? Uma audiência grande. Só que o que acontece, cara? Tem um lado bom não tinha dinheiro a molecada.
É e não é, mas parece que quando você tá mais perto, você não confia, né? Então tinha a desconfiança do pessoal. Tipo assim, como assim você tá arrumando o celular agora? Tipo, pô, você nunca falou disso aí, tipo... Do nada você arruma o celular? Então as pessoas acham que tinha esse bloqueio de... No início eu nem tinha lembrado disso. Você me falou, lembra dessa situação? Tipo, na escola tinha esse bloqueio. Não, porque eu tô imaginando, pô, moleque com 16 anos, tá lá, putz, o que mais tem é gente na escola que não tem iPhone, com necessidade, querendo arrumar, pô. Caraca. E aí foi bem acho que foi no finalzinho do segundo ano, e aí eu acabei com o terceiro, né? Então, eu tive um ano de escola ali que eu tava começando... E aí você começou a comprar, arrumar e vender? Comprar, arrumar e vender. Mas não tinha técnica, só... Não, era... Tudo em casa. Foi tudo em casa ali, mano. Tudo... E o que veio depois? Você foi pro YouTube? Você abriu uma empresa mesmo, uma loja? Qual foi o próximo passo? Eu fiquei uns... 2016, 17, 18, 19, eu fiquei 3 anos nessa corrida aí. Nessa vida aí. Então, tipo assim, eu tava com 16 anos, em 2016, 16 anos, comprando, arrumando, vendendo. E arrumava só pra você não fazia serviço pra terceiro? Aí começou a aparecer. Começou a aparecer, porque o que acontece? Como eu comecei a comprar muito telefone no Facebook, eu não sei se a minha conta ficou aquecida, mas apareceu, o algoritmo entregava tudo pra mim. O algoritmo entendeu o que você quer. Entregava tudo de celular pra mim, tudo. Então sempre aparecia pra mim. Então eu pegava, acordava, ia pra escola, e aí voltava, tava ali, ficava no Facebook, comprava, fazia um negocinho, e aí depois eu ficava de boa. Pra mim tava bom, porque na época eu ganhava, tipo, tinha celular que eu ganhava, tipo... R$500, R$600. Aí quando era um upgradezinho, o negócio dava R$1.000, R$1.200 numa venda, num negócio que eu fazia, tipo, em questão de 2 horas. E nessa seu pai tava felizão. Meu pai tava feliz. Seu pai mais que seu pai tava com orgulho. Falou assim, sua mãe, né? Amor, ó, aqui, ó, seguinte, ó, o meu maior investimento foi aquele kit de ferramenta. Ó, esse moleque vai longe. Você é orgulhoso. Eu imagino que deve ter sido isso aí, né? Isso aqui foi ideia minha. Meu pai é assim, se deu certo, meu pai, no churrasco. Nossa, era legal, cara. Aí foi assim uns 3 anos, cara. Nesse meio tempo, eu, tipo, tomei muito prejuízo. Muito. Mas por quê? Não tinha conhecimento. Não tinha nenhum curso. Na época, o que tinha de curso era curso de manutenção, que eu também não, por descuido, por não ir atrás, depois começou a girar, que eu vi que eu dei conta, eu falei, tá dando certo, não foi se aperfeiçoar. Fazia no feeling. Foi no feeling, entendeu? Eu não fui me aperfeiçoar. Que inclusive foi um erro meu que me custou caro. Às vezes se eu tivesse feito um curso, teria sido mais barato. Por exemplo, vou te contar uma história. Esse iPhone 5C que eu comprei, que era o meu mesmo que eu fiquei, quando eu comecei a girar e ver que tinha como ganhar dinheiro com isso, eu vi várias oportunidades, e na época eu queria muito ter o 5S, que era o primeiro lá da biometria. Falei, cara, meu sonho agora é ter um iPhone 5S. Então o que eu vou fazer? Vou continuar fazendo esse corre que eu tô fazendo, de comprar, arrumar e vender, só que ao mesmo tempo eu vou ver se eu consigo trocar, e trocando esse meu aparelho até eu pegar um 5S. O que aconteceu? Apareceu um iPhone, não cheguei, eu falei, eu vou pegar um 5, que era o 5C, era aquele de plástico, né? Sim. Então tinha o 5, que era o alumínio, eu acho. Eu tinha ele, e aí depois tinha o 5S. Eu vou pegar um 5, vi um 5 que tava travado na tela do iTunes, não sei se sabem. A tela do iTunes, aquele problema que fica lá de software. Aí eu falei, cara, deve ser simples de resolver. Vou trocar com esse cara, tava barato, o meu tava funcionando, o cara tava com problema. Você arrumar, sou o técnico? Eu vou arrumar, eu sou o técnico, eu vou arrumar isso aí. Deve ser simples, eu entrei lá, como tirar da tela do iTunes. Aí tava lá uns vídeos lá, o cara só plugando no computador, acessando lá e passando. Só que esse problema, na época, além de ser um problema de software, era um problema de placa também. E o problema de placa é BO, pô. E lá na minha cidade de Limeira, nessa época, eu acho que não tinha ninguém que fazia manutenção em placa, ou se tinha, eu não conhecia. Entendeu? Então, assim, um problema na placa era, tipo, perder o celular, entendeu? Meu, o pessoal do laboratório do notebook é de Limeira, pô. Mas eles são... notebook. Você conhece o pessoal do laboratório do notebook? Laboratório do notebook? Dos notebooks. Fernando. Depois a gente conecta com você. O Edson. Os caras estão lá, cara. Não sei. Os caras têm um coração gigante, Os caras fazem até evento. Eles têm uma assistência lá, chama Laboratório do Notebook. Em Limeira? Em Limeira, mano. Os caras são muito férias, são muito grandes. Os caras têm 48 mil seguidores no Instagram. Os caras são muito fortes. Muito fortes. Deixa eu conectar com você. Tudo bem, não tem nada a ver, mas... evento presencial aqui em São Paulo. E você tá no quintal lá dos caras, puta, meu, seria muito legal. Com certeza, network é um negócio bom pra caramba, cara. Interessante conhecer. É que você falou, eu falei, caramba, tem um pessoal lá. Mas não tem nada a ver com... Mas os caras arrumam, né? E aí, graças a Deus, hoje tem esse pessoal lá. Que na época era difícil, entendeu? Mas depois vocês passam pra mim, pô, quero conhecer esse pessoal. Aí você perdeu o telefone.
Aí eu troquei um iPhone que tava funcionando, levei pra casa, tentei passar o sistema no computador, fazer o procedimento, não deu certo. Aí que eu fiz, levei na assistência técnica, inclusive é um cara que é parceiro meu até hoje. Que legal. Levei na assistência técnica, chegou lá, o cara falou, cara, isso aqui é problema na placa, não tem o que fazer. Perdi o aparelho. Puta que lá, velho. Aí foi o meu primeiro prejuízo e era, tipo assim, pra quem tava começando com... Bom Isso prejuízo. foi bem no começo, eu não tava ainda vendendo muito, então eu não tinha conseguido erguer um capital de giro, eu não tava com capital de giro, eu tava trabalhando às vezes com o dinheiro que o meu pai emprestava pra mim pra eu vender até o final do mês, entendeu? E aí eu peguei uma coisa que tava funcionando, passei troquei e fiquei sem celular. Imagina o cara recebendo a troca. Falou, nossa. Deu na Mega Não, Sena. o cara já tinha ido e eu tô inocente. Ah, certeza que ele, tipo, às vezes, né, não foi atrás, às vezes o celular que tá parado. O cara já tinha, com certeza já sabia, não me avisou também e ficou por isso. Caraca, E esse foi um dos, né? Aí já aconteceu tanta coisa, cara. Tipo assim, já peguei celular que tava com, por exemplo, peguei iPhone 5S achando que era SE. Caraca. Que era parecido, entendeu? Então, tipo, rolava cada coisa, cada história. Mas você nunca teve uma assistência técnica ponto físico seu? Ou teve? Ponto físico? É. Cara, eu fui pegar um ponto físico, um espaço, que não é nem de rua, é um espaço tipo sala comercial, num prédio. Foi em 2021. Oh. Eu trabalhei, tipo, todo esse tempo em casa. Caraca. Então, ó, 2016, 17, 18, 19, trabalhando em casa. E já movimentava bem. Venda de telefone e manutenção. Venda de telefone e manutenção. Fazia em casa, os clientes... E só iPhone? Só iPhone. Tentei fazer Android numa parte, mas não... Nossa, era muito diferente. Aí eu desisti do Android, fiquei só iPhone. E sozinho? Sozinho. Pra mim, cara, nesse início aí você faturava quanto, mais ou menos? Só pra Cara, aguçar a molecada da sua escola lá, que fala, pô, caramba, não acredito que ele... É verdade isso que ele faturava aquilo. Cara, Entre venda e manutenção. Na época, eu acho que eu devia fazer, tipo, talvez uns 8, 10, por aí. Tipo, mais ou menos. Um cara de 16 anos? Mas assim, pra você ter uma base, era, por exemplo, coisa de 2 horas. Tanto que os meus primeiros vídeos no YouTube foi por conta disso. Em 2019 eu comecei a gravar pro YouTube, por quê? Porque eu vi que do 2016 até 2019, o que eu fazia? Minha rotina era arrumar um negócio pra eu fazer no dia, fazia o negócio, mano, ganhava o dia e jogava videogame, entendeu? A pira era essa, tipo, que aí eu consegui depois seus vídeos no YouTube era como ganhar grana em 2 horas, era isso. Era tipo isso, entendeu? Então eu falava... O nome de milionário. Ele era... Cara, faz 400, faz 500 e dorme. Ai, caramba. Aí que eu fazia? Em 2019, aí você falou do próximo passo, 2019... Eu fui pro YouTube, justamente que aí eu comecei a estudar um pouco de marketing digital, via algumas coisas a mais, né, para fazer diferente, que eu queria diversificar, porque eu percebi que tava me sobrando tempo e tava me sobrando dinheiro pra minha época, porque o dinheiro que eu tava fazendo pra um moleque de 16 anos, tipo, tava bom. Você já tava enchendo mais o saco do seu pai, né? Já não dependia mais dele. Então, o que eu vi? Tava me sobrando tempo e tava me sobrando dinheiro. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí que eu comecei a me ligar, que isso já com 18 anos eu comecei a estudar um pouco de marketing digital, comecei a ver como que funcionava outros negócios. Pensei, aí veio a ideia, pô, vou abrir um ponto físico. Vou começar a comprar e vender carro, que era, talvez fosse parecido, enfim, foram coisas que começaram a vir na minha cabeça, entendeu? E aí foi quando eu entrei no YouTube, estudando marketing digital, eu falei, cara, deixa eu ver se tem mais alguém fazendo isso que eu tô fazendo, porque... Não é possível que eu tô conseguindo desenrolar isso aqui e não tem ninguém vendendo um curso, ensinando. Fui atrás, entendeu? Aí eu entrei na época, tinha alguns canais no YouTube que falavam sobre manutenção do celular. Mas não tinha ninguém falando sobre a forma que eu tava trabalhando. Tipo, tinha sobre ganhar, mas não na parte de venda. Era só manutenção, entendeu? Então tinha uns caras que eram referência, tipo... o cara lá do Infocel JK, o André Cisp, tinha uns caras que eram referência ali que já tinha um público legal, só que o conteúdo deles era totalmente tipo como fazer uma troca de trocar, tudo curso, tudo técnico, né? Aí eu falei, caramba, mano, não tem ninguém tipo mostrando isso. Que dá pra comprar um usadinho, reformar e vender. Exatamente. E aí foi onde eu comecei, falei, cara, quer saber? Tô com tempo, vou começar a produzir pro YouTube. Aí eu comecei no canal por conta disso. Falei, eu vi lá, teve vídeo seu que pegou 1.3 de visualizações. Tem vídeo com mais de 1 milhão lá, com 1.3. É um vídeo que eu comprei um 8 Plus barato. Aí o que acontecia? Eu tinha acesso a muita coisa que o pessoal... Que era o sonho. Então, esse vídeo, por exemplo, que bateu, acho que 1.3 milhões de visualizações, ele era um vídeo que...
O 8 Plus ele tava muito hypado na época. O 8 Plus era tipo muita molecada, muita gente queria pra jogar Free Fire. Então a pesquisa do 8 Plus era muito alta. E eu gravava vlog, por exemplo. Comprei um iPhone 8 Plus por tanto. Tipo, por exemplo, na época eu acho que ele devia estar, sei lá, uns 2 contos. Eu tinha comprado tipo por 800. Então, tipo, o título do vídeo e a capa do vídeo era tipo, comprei o 8 Plus muito barato. Pra época, pô, o que esse cara fez? Bom, aí o cara entrava, era eu, tipo, comprando barato. Era um vlogzão mesmo. No quarto da minha mãe, no quarto de casa lá, tipo, tinha uma bancadinha lá que eu montei. Eu dividi esse quarto, inclusive, com... Eu tenho um irmão e tenho uma irmã, e era, tipo, 3 camas, tá ligado? E as camas do fundo aqui, e eu falando que comprei o celular, eu mostrando ele, eu pegando ele sem funcionar, mostrando, às vezes tinha vídeo que eu mostrava também parte da negociação, eu falando com o cliente, e depois eu fazendo a manutenção, e depois eu falava por quanto que eu ia vender e quanto que eu ia ter de lucro, entendeu? Então, tipo, foi um dos vídeos que deu bom. Top demais. Não, teve outros que também pegou outras... bastante visualizações e, cara, fantástico. E aí você começou a ser esse cara que só mexia com o iPhone. Bom, quando você vai para essa sala, qual que foi o input que você foi para essa sala? Tipo, cara, agora eu tô aqui e vou crescer nisso, porque você já conhecia o marketing digital, você já tinha um pouco dos caminhos das pedras. Aí foi o que demorou um pouquinho. Por quê? Porque no que eu fui diversificar, eu peguei paixão pela criação de conteúdo. Porque o meu sonho de criança era ser youtuber. Qualquer garoto, entendeu? Né? Então aí foi onde que, tipo, eu costumo falar que eu acertei e errei ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, essa época, se eu tivesse pego pra estruturar a minha operação, de repente pegar um ponto físico, começar a contratar pessoas, eu teria a minha loja rodando 100% para depois fazer o trabalho do YouTube. Eu fiz o contrário. Eu fui primeiro o cara do YouTube, mostrar minha rotina para depois começar a contratar e deixar essa operação rodando mais tranquilo. Então, por que eu falo que eu errei e acertei ao mesmo tempo? Porque se eu tivesse deixado o YouTube para depois, talvez eu teria feito esse caminho, a operação rodando, mas ao mesmo tempo, eu acertei porque se eu não tivesse feito isso naquela hora, se eu não tivesse começado o canal, eu não poderia falar que eu sou o primeiro influenciador do mercado de iPhone falando de vendas, desse modelo de negócio, entendeu? Então, na época, não tinha ninguém ensinando, eu procurava. Tinha um vídeo ou outro que não era o nicho específico do cara, era um vídeo que o cara postou aleatório lá, vale a pena comprar e vender celular. Mas, Osiel, sabe que tem uma parada que eu avalio bastante, que é o seguinte, o tanto de seguidores, de inscritos que você tem no YouTube, né? Que é 151 mil de inscritos no YouTube. E o número de views que você pega, né, que você pegou e tal, independente se é molecada, curioso e lá. E o tanto que você tem no seu Instagram. Então, se tem lá um cara que tem 1 milhão no Instagram. O cara que tem 1 milhão no Instagram, né? Tal, ele tem um posicionamento, ele tem uma força. Sim. O cara que tem 150 mil ou 100 mil lá no YouTube, ele tem uma outra força. E aqui é minha opinião, tá? O cara que tem um YouTube com 100 mil inscritos, ele tem mais força que o cara que tem 1 milhão no Instagram. Por quê? Porque o cara que tá no YouTube, o nível de consciência dele para consumir aquele conteúdo é muito elevado. É muito alto. Ele não é um vídeo que você fica sendo impactado. No Instagram, meu irmão, se você acertar... É que agora tem o Short lá no YouTube, tem o Reels que tá lá no Instagram e lá. Mas, cara, o YouTube, quem tá no YouTube, o cara ele tá procurando conhecimento. E ele tá. Isso que você falou me fez lembrar. Eu vi um estudo uma vez, eu não vou saber o número exato e nem onde foi que eu vi, mas eu lembro disso, que eu vi um estudo que fala que a pessoa precisa assistir um determinado número de tempo para ela finalmente tomar a decisão de comprar de você. Na maioria dos casos. É de 7 a 11 horas de conteúdo seu. De 7 a 11 horas. Então você pega, por exemplo, uma pessoa precisa consumir de 7 a 11 horas para comprar de você. Você pega, por exemplo, para construir de 7 a 11 horas com conteúdo curto, cara, um Stories é 30 segundos, os caras nem assistem mais 30 segundos, agora 15. Um Reels é 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. O YouTube, um vídeo... É 10 minutos. Então, isso que você falou tem total... Não, isso é comprovado. Então, assim, quando as pessoas falam assim, mas o cara só tem 150 mil lá no YouTube e o outro lá tem 1 milhão no Instagram. É óbvio que o Instagram ainda você consegue comprar seguidores e tudo mais. Hoje você tem também que o YouTube consegue. Mas a grande questão é que quando você olha pro YouTube e você vê a sua colocação, eu não acho que
que assim, não dá pra medir o que acertou, o que errou. Mas falando hoje de mercado, né, que se você vai pegar aí os influencers que estão virando empreendedores, que é o que tá acontecendo hoje, essa que é a real. Todo mundo tá virando influencer. O dono de uma empresa, ele tá virando influencer. Virou creator. E os creators, eles estão virando empresários. Então, na minha opinião, aonde que você entrou? Você entrou com 24 anos, porque você já começou antes do YouTube, mas você pega... A tocar sua empresa, desculpa. A levar mais a sério a parte, né? Você pega... Você tá bem na jornada dos caras hoje. Você tá tipo assim, eu era um creator que tô virando uma Virgínia que, cara, tô virando empresária também. Uma Boca Rosa lá que tô virando empresária, né? Então, o que é o legal? Que a sua audiência ela é muito qualificada. Então, por exemplo, você está aqui por causa do seu YouTube. Sim. Você foi lá palestrar por causa do seu YouTube. Então, se você for levar em consideração algumas coisas que o YouTube te trouxe, tem uma consideração. Até falo pro meu filho, ele fechou uma parceria com a Pichal, com o João Pichal. E o próprio João Pichal que entrou em contato com ele, pedindo para falar com a assessoria dele lá e lá. Legal. Mas por quê? Por causa do YouTube. Porque não é o Instagram dele lá tem lá um pouco do lifestyle, tem um pouco lá que ele faz, mas o cara gasta lá 4 a 5 horas no YouTube fazendo live. Aí o cara, peraí, esse cara faz uma live de gamer, jogando Free Fire, jogando outros jogos e tudo, chama atenção. Porque pra você reter um cara no YouTube, meu irmão, você tem que ser bom. Não, você tem que ser bom. E hoje a gente tá brincando, ele fala assim, pai, é vídeo curto agora, não sei o que, short, vídeo longo não tá virando mais e tal. Mas pro cara parar pra assistir um vídeo, é porque o cara... bom. Não, isso aí faz sentido o que você tá falando, cara. Total. Eu bom. sinto, por exemplo, hoje em dia, é muito louco isso. O cara que ele sai do YouTube e vai pro Instagram, ele tem um apego em você, uma consideração por você, você tem muito mais autoridade, você percebe isso pelas próprias mensagens. Por exemplo, eu me assustava no começo, quando começava a chegar gente do YouTube no meu Instagram. Porque, por exemplo, às vezes uma mensagem que eu respondi o cara já aconteceu de gente chorar, cara. Tipo, e você fala, cara, mas por que você tá chorando? Eu sou uma pessoa normal, entendeu? E, tipo, e isso acontecia do YouTube. Mas eu fui aprendendo isso com o tempo que o pessoal, por conta disso, o pessoal sai do YouTube, ele vem muito mais apego porque ele... Conexão é maior. Consumiu mais conteúdo, aumentou o nível de conexão com ele. Já no Instagram, às vezes o cara te segue, tipo, porque viu um anúncio e depois você nem aparece mais pro cara, praticamente. Às vezes o cara nem consome seu conteúdo, nem lembra seu nome, te vê na rua, não sabe. Agora o cara que vem do YouTube é diferente. Não, é porrada. Boa. E, cara, e de 2021 pra cá? Vai, pra gente fechar esse ciclo aqui do... O que você fez de 2021 e como é que tá teu momento hoje? Vai, em 2021 você montou a empresa, e aí? 2021, cara, vamos lá. 2019 foi onde eu comecei o canal. 2020 eu já tava começando tipo, dedicar... Na verdade, 2019 eu já comecei a dedicar mais meu tempo pro YouTube. 2020 a minha fonte de renda na internet ultrapassou o que eu fazia vendendo os iPhones. Então, 2020 e 2021 foi essa migração. Comecei a colocar mais energia ali, só que, ao mesmo tempo, eu não parei de vender iPhone. E aí, o que aconteceu? Através do YouTube, eu fechei algumas parcerias. E aí, teve um momento que eu fechei uma parceria, na época, para você trazer o iPhone de fora, a gente usava redirecionadoras, né? A gente trazia através de redirecionadora. E aí, eu conheci um cara da Europa, ele conheceu o meu canal, e ele estava montando uma redirecionadora na Europa. E aí ele falou, cara, vamos fazer um trampo, vamos fazer uma parceria. Eu falei, não, beleza. E aí ele começou a mandar uns aparelhos para mim. Entendeu? E nisso, tipo, eu tava morando lá em casa, lá normal, morava num bairro normal, tipo, comum, na casa dos meus pais, né? De olho naquele bairro. De olho 10 caixas de iPhone chegou lá. Você falou, cara. Aí o que aconteceu? Eu ainda trabalhando de casa, falei, vou colocar a casa no seguro, né? Pelo menos se acontecer alguma coisa. E aí, beleza. Aí eu tava lá, um certo dia começou a chegar um valor maior lá de iPhone. Aí eu liguei na seguradora para aumentar o valor do seguro. E a moça falou assim, então, não cobre. Eu falei, mas por que não cobre? Ah, não cobre porque vai se enquadrar em estar fazendo comércio, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, eu tô pagando todo esse tempo, eu tô com tudo isso de iPhone aqui e não cobre? Ela não cobre. Aí, na hora, receio, medo, falei, cara, eu preciso de um lugar mais seguro. E aí foi onde eu peguei um espaço físico lá no centro da cidade. Era tipo num prédio bem legal lá. Uma sala que eu mostro lá no canal, uma sala legal também. Aí eu comecei a montar ali, a levar os iPhones pra lá e trabalhar só lá, entendeu? Certo. E aí foi onde, 2021 eu tava lá. E aí foi onde começou a contratar pessoas. Como é o nome da empresa? Maçã de Ouro. Chama Maçã de Ouro. Ah, Maçã de Ouro, que legal. A Maçã de Ouro foi o primeiro ponto físico, foi lá no centro de Limeira. Tá lá até hoje ou não? Não, a gente mudou faz
Que uns 6 meses? 6 meses por aí, uns 6 meses mais ou menos que a gente mudou. A gente foi para um outro espaço. E aí, estamos lá. Mas a empresa ainda tá lá. Tem, inclusive, um menino trabalhando lá com a gente. Hoje tem um colaborador só lá, da Massa de Ouro. Que ele trabalha lá, cuida da parte de venda, manutenção. Hoje eu não faço mais a parte de manutenção. Eu terceirizo, mando lá para um técnico que é parceiro meu. E foi isso. Então, 2021, cara... Voltando à sua pergunta, você tinha falado mesmo? O que eu fiz, né? 2021. 2021 pra aí, como é que tá seu momento atual? Cara, 2021 pra cá foi... Meu momento atual é que tô tentando organizar meu tempo. 2021, eu comecei o ponto físico, dei atenção no ponto físico, mas ao mesmo tempo não podia parar com o meu trabalho na internet, entendeu? Eu acho que em 2021 foi um ano muito importante também, eu acho que foi em 2021, que foi o ano onde eu descobri o meu propósito, né? Que foi onde finalmente fez sentido aquele erro e acerto que a gente estava comentando, que é as coisas não acontecem por acaso. Então, aquele erro acerto, tipo, pô, por que eu fui pro YouTube antes de organizar? Beleza, eu sou o primeiro, mas o que tinha mais disso aí? Pô, eu descobri que o meu propósito era alcançar o máximo de pessoas que eu conseguisse e transformar o máximo de pessoas que eu conseguisse. Show. E talvez, tendo uma loja, não teria tanto efeito quanto na internet. Então, foi onde eu descobri, finalmente ficou mais claro isso pra mim. Falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu comecei a seguir firme ali no YouTube. Então, a partir dali, cara, foi uma loucura porque eu tive que conciliar os dois. O negócio e o YouTube, são dois Exato, negócios. e são dois negócios, entendeu? E aí, hoje, ficou mais complicado ainda, porque agora, além do meu trabalho na internet, da marca Oziel Vidal, tem a loja e tem a assessoria. Então, hoje, como que tá a minha história? Eu tô tentando organizar meu tempo para conseguir conciliar todas as coisas, entendeu? Como é que é essa assessoria? Fala um pouquinho mais aí. O que é? Cara, a assessoria... O que consiste? Como é que surgiu essa parada aí? Cara, a assessoria começou porque... Como é que começou a assessoria? Você lembra? Boa pergunta, hein? Lembra? Foi tantas... Parece que eu vivi tipo 5 anos e 1 ano no passado. Né? Legal. Mas a assessoria surgiu porque você começou a ser convidado para uma par de coisa e aí você falou, cara, eu preciso ter uma agenda para isso, ou você... Verdade. Ou parceria, sei lá. O que aconteceu? Eu comecei a viralizar bastante vídeo dentro do mercado de venda de iPhone. Comecei a viralizar bastante vídeo no mercado de venda de iPhone e é uma coisa que realmente eu já percebi que eu consigo fazer. Certo. E com essa viralização, eu comecei a atrair um público maior no Instagram de lojista e o pessoal queria... Pô, Zé, como que eu faço? Como que funciona? Entendeu? Então essa assessoria você presta uma consultoria pros caras. É um outro brá. Agora que eu entendi. Eu achei que era assessoria tipo de artista, tá ligado? Não. Entendi. Então hoje você tem uma consultoria pra lojista de iPhone. Uma assessoria de marketing. Então a gente faz tráfego pago da parte do Meta ali, tudo certinho, entendeu? Tem a designer, tem videomaker, tem o pessoal. Tipo uma agência. É uma agência. Pra ficar mais claro. E aí, o que me chamou a atenção, né, da sua história, né, porque assim, todo mundo tá empreendendo para alcançar um objetivo, né? E a gente aqui sempre fala sobre o sonho. O que tá por trás de você faturar mais? O que você vai conseguir alcançando esse objetivo? E muitos falam, eu vou colocar meu moleque num colégio particular, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um lote, vou construir uma casa, que é o meu sonho. Cada um tem um sonho. Aí eu vi lá que o seu sonho era comprar uma Audi branca. Uma Audi A4 branca, Thiago. Esse era o sonho dele ali e tal. Mas também tem a casa. A gente fala sobre a casa também, né? O que veio primeiro, a Audi ou a casa? Cara... Era pra ter sido a casa, mas o carro veio primeiro, acredita? E isso foi uma bagunça na minha cabeça. Não, e foi muito legal. Por que acontece? Você tinha um Civic, né? Um Fit, né? Um Fit. Eu tinha um Corsa, aí eu peguei um Honda City. Isso. Aí o cara tá lá em Florianópolis, né? Tá lá na Praia dos Ingleses e o sogro... Meu sogro resolveu todos os B.O. do carro aqui. O sogro que é bom, que tem de carro, pô, deixa comigo que eu vou arrumar um carro bom pra minha filha. Nossa, pior que ele é bom mesmo. Eu arrumo e você paga. Aí ele não manja nada de carro, então eu achei legal a história, né? E aí ele tava lá mal preocupado, aí o sogro falou assim, pode mandar o dinheiro, manda o sinal. Eu arrumei o carro. Aí ele lá, não, mas eu quero branco. Eu falei, não é branco. Agora é cinza. É cinza agora. E aí eu tô preocupado com a segurança da minha filha. Então assim, meu irmão, manda o dinheiro que a filha já te dei. O resto eu cuido aqui. E ele, mal bacana. Ele assim, não, meu sogro tá vendo lá o carro e lá e tal. E aí, pô, pra um cara
de 24 anos e comprar um carro de, sei lá, aproximadamente quase 100 mil reais ou 100 mil reais, deve custar por aí, né? Então acho que tá uns 130. Então, 130 mil reais, eu falei besteira. É uma puta de uma vitória. Pô, da entendeu? Onde eu saí, ter um Honda City que eu tinha já era uma vitória. Uma vitória. Então, assim, é que assim, a gente fala aqui, porque, o Ziel, que é pra inspirar. Né? Então, nem sei se você podia falar isso aqui, depois que a gente corta. Mas o que acontece? É inspiração. Então, pô, peraí. Se tá na rede social, podia, pô. Pode, pode. De repente, né? Não faz sentido. Que aí você fala assim, pô, o camarada com 24 anos conseguiu, através de um fruto de trabalho, através de um esforço, de dedicação, né? Sei lá. Através do empreendedorismo, Exato. irmão. Porque se fosse funcionário com 24 anos, não ia chegar. Entendeu? Se estivesse lá arrumando brinquedo, montando pula-pula. É empreendedorismo. É aquilo que você ia... Não, se fosse técnico. E é muito louco, que ele fala assim, né? Que aí quando ele chega na loja, o carro tá num laço lá, muito legal. Tá lá num laço lá e tal, aí ele chega e ele faz um vlog chegando. Gente, olha o meu carro. E eu vejo que ele fica muito apaixonado pelo carro. E aí ele fica assim, puta, eu queria branco, meu. Mas aí ele colocou, tinha umas rodonas lá no carro, não sei o que e tal. Começou a gostar do cinza. Aí ele falou, puta, é o cinza, né? E, cara, parabéns pela essa aquisição, né? Pela essa conquista. E que eu tenho certeza que isso aí é só um início aí de grandes coisas que você vai conquistar, né? Porque o carro em si, ele não é a gente brinca muito sobre isso. Tipo assim, não é o carro. É a conquista. É a conquista, pô. Eu queria aquilo lá, eu fui lá e consegui. E aí, o que eu volto uma casinha atrás? É que eu percebo? Que quando você é obstinado, você tem uma certa garra, paixão no que você tá buscando, você conquista. Então, você queria lá o raio do iPhone. Pô, você foi lá, puta, vendeu videogame. Então, assim, é muito sobre quem quer. Ele conquista. Quem não quer vai inventar sempre uma desculpa. Sim. E aí você foi lá, cara, eu quero um carro assim assado. Só não foi branco, mas foi um carro, pelo que eu vi lá, foi infinitamente melhor do que você estava buscando. Já carro com roda, com, né, todos os... E é legal porque hoje, tipo, por exemplo, lá na cidade, hoje eu vejo vários brancos, só que, tipo... Você não é bonito. Não. Aí ele fica, meu sogro que comprou. Meu sogro comprou. A cor do que eu peguei acabou ficando, tipo, uma cor única, entendeu? Então, tipo, é algo que fica mais exclusivo, vamos dizer assim. Não, e é bom, ele é bom de storytelling, que ele pega assim e fala assim, gente, vocês estão vendo esse condomínio aqui? Esse condomínio aqui... Eu vinha montar pula-pula aqui. É piscina de bolinha. Cara, mas e era meu sonho ter uma casa aqui. Eu não consegui aqui, mas eu consegui na da frente. Aí ele mostra o condomínio da frente. Vem ver a minha casa que eu comprei. E aí ele vai lá e mostra a casa dele. Pô, também, obrigado. Parabéns pela casa. Cara, é uma casa, pô, dentro de um condomínio. Não é uma casa... pequenininha assim, de falar, nossa, então na minha opinião, tá? Então cada um julga conforme quiser, depois lá no YouTube dele. Na minha opinião, para um cara de 24 anos que foi lá e comprou a parada, é uma big de uma casa. Então, como o carro eu falei aqui, então são essas vitórias que com 24 anos, obviamente, tudo com a sua esposa, né? Que eu sempre falo sobre isso, né? Sempre tem alguém no bastidores, eu não sabia, né? E ela ajuda, tá aqui no bastidores, né? E até fiz um post lá, depois vai lá no meu Instagram, você vai ver, eu coloquei. Às vezes a pessoa fala, pô, Marcos, você é isso, você é aquilo. Eu falo, cara, se você acha que eu sou isso, é que você não viu a mulher que eu tenho em casa. Porque se eu tô aqui, é por conta que ela tá sendo esse input aí, empurrando. Cara, deve ser difícil ser mulher da gente, né? Pô, tá maluco. Tá maluco. Rapaz, é muita pressão, toda hora trabalho, tempo, porque é diferente. Querendo ou não, a gente que se propõe a viver uma coisa diferente, a gente tem que se dedicar mais. A gente, às vezes, abre mão de tempo, a gente, às vezes, fica sem tempo, vamos dizer assim. É óbvio que a gente tem que organizar e, aos poucos, a gente vai aprendendo, mas é uma organização de tempo diferente da maioria, entendeu? Então, o papel que elas exercem realmente é um papel, tipo... que talvez eu não conseguiria exercer, mano. Agora, fala uma coisa. Como que foi pra você quando você conseguiu comprar o carro do seu sonho e quando você conseguiu comprar a sua casa? Pra inspirar esse dono de assistência técnica, esse empresário que nos ouve. Cara, vou te falar, ó, foi uma sensação que eu não tenho nem explicação, cara. Foi é um sonho, é a realização de um sonho mesmo. É algo que eu não imaginei. Você entrou, você falou assim, pô, esse negócio é meu. Demora um tempo pra cair a ficha, entendeu? Tipo, tanto do carro quanto da casa, mais da casa ainda do que o carro também. E, cara, surreal. Desde o... E engraçado como foi a compra, né? Porque, pô,
igual a gente tava conversando, pô, lá em casa, lá, às vezes no Lava Rápido que eu trabalhei, ou no monitor de brinquedo lá, colocando criança pra dentro, eu nunca imaginava que um dia eu ia poder estar numa praia comprando um carro que, pô, eu nunca imaginei teria dinheiro pra comprar. Legal. Entendeu? Então, pra mim foi uma realização de um sonho e eu gosto sempre de colocar que o carro, a casa, nunca é o final. Ele é o meio e tudo se liga ao meu propósito. Então, eu sempre coloco os créditos em Deus mesmo, porque, tipo, às vezes acontece algumas coisas na minha vida e eu não sei como que acontece. Você fala, Ziel, como aconteceu? Irmão, não sei, aconteceu. Foi Deus que foi abrindo os caminhos, que foi preparando e aconteceu, entendeu? Então, tipo, pra mim eu vejo muito que isso é muito legal e ao mesmo tempo eu vejo que isso me traz uma grande responsabilidade, tipo, qual que é o próximo nível, entendeu? Qual que vai ser o próximo passo? Aonde que eu vou chegar agora? Então, ao mesmo tempo que traz um ar de conquista, é algo que me traz um peso de tipo, mano, eu tô novo ainda, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer mais coisa. Então, eu tô nessa brisa ainda de assimilar e entender qual é o próximo passo. Mas, cara, a sensação quando eu comprei, quando eu entrei na casa, no momento assim eu não consigo nem explicar, mas até porque tipo, ainda é novo pra mim. Então eu ainda tô assimilando tudo. Eu ainda tenho a casa, por exemplo, ainda não pintou ainda. Não caiu, não pintou e não caiu a ficha. Foi agora, é recente a casa? Foi recente, pô. Foi tipo tudo final do ano pra cá. Foi novembro, eu acho. Acho que foi novembro, né? A casa foi em fevereiro. Fevereiro agora? Fevereiro agora. Então, recente. Ele já chegou assim, eu vou pintar isso aqui, ó. 2 meses de casa, pô. Eu vou pintar isso daqui e tal. 2 meses de casa. Pega no pé dele pra ele pintar. Vai ter que pintar mesmo. Foi impressão. Agora ficou gravado 2 vezes. Agora não tem desculpa. Não, mas pra você ter noção, você perguntou de como que foi, né? Cara, a casa, os primeiros dias, parecia que eu tava dormindo na casa de alguém estranho. Não parecia que era minha, parecia que eu acordava... E pro seu pai, pra sua mãe? Cara, tipo... Foi uma porrada, né? Eles ficaram, acho que, bem orgulhosos. Tipo, teve um dia que a gente fez um negócio lá em casa lá, aí tava meu pai, minha mãe, o pai dela, o meu sogro e minha sogra, e tinha um pessoal, cara, foi muito emocionante. Tipo, eu chorei pra caramba, enfim, nossa, foi... Não, imagino, e, cara, eu acho que, como você falou, pra motivar, né? Eu acho que tudo é possível, entendeu? E isso que eu conquistei, às vezes, não chega nem perto do que um cara que tá dentro de uma assistência técnica hoje, o cara que tá montando o negócio dele... pode alcançar. Então ele pode alcançar tipo 1000 vezes mais e que ele use isso realmente como uma fonte de inspiração, tipo assim, pô, mano, o cara não tinha dinheiro pra comprar um celular, teve que vender o videogame dele, não tinha dinheiro pra fazer uma manutenção, não tinha R$250 pra fazer uma manutenção e o cara tá conseguindo conquistar as coisas dele. Tipo, isso por que você também não consegue, entendeu? Por que o cara também não vai conseguir? Às vezes o cara tem muito mais recurso, o cara tem muito mais conhecimento do que eu, então eu acho que é possível, entendeu? E só fazer as coisas certinho ali que dá certo, pô. Que legal. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta de mercado agora, que eu acho que quem tá nos ouvindo pode ter essa dúvida. O que eu penso, Oziel? A gente aqui é uma aceleradora voltada para assistência técnica. Sim. Cara, é um casamento muito bom você fazer assistência e você vender telefone, certo? Sim. Como eu acho um casamento muito bom também assistência de celular com informática. Acho que casa bem, mas não vou entrar no assunto da informática. Então a gente tem clientes aqui que tem só assistência e não vendem iPhones, ok? Ou celulares. E tem cliente aqui que chegou vendendo telefone. Na CBM a gente fechou vários assim e estão montando ou já tem assistência para arrumar os telefones deles. Legal. E agora querem ir para fora. Então é um negócio que casa muito bem. E a gente, cara, vê que o mercado de venda de iPhone é um negócio que assim, tem muita gente fazendo, como também tem muita assistência. E, cara, a gente foi até, não vou falar o nome da agência aqui do rapaz, mas eu e o Marcos fomos o ano passado em Alphaville, numa agência que o cara era nichado para venda de iPhone. Foi lá que a gente conheceu a CBM até, porque na época ele era sócio do Cadu lá e tal. E, cara, ele falou um negócio que me assustou um pouco. Ele falou, cara, aqui é um buraco, é um balde furado. Eu tenho que pegar muito cliente, porque sai muito cliente. Eu falei, caramba, aí o Marcos perguntou pra ele, cara, mas quanto tempo o seu cliente fica aqui em média? Ele falou, cara, 2 a 3 meses. E aí depois a gente foi pesquisar e o tempo médio de um cliente numa agência no Brasil, aí não nichada, qualquer agência, é isso aí mesmo, 2 a 3 meses. E aqui, cara, a gente tem uma retenção aqui de 8, 9 meses. A gente tem cliente aqui que tá há 3 anos com a gente, cliente aqui que tá 2 anos e meio, mais de 1 ano tem vários. Então, o que eu queria te perguntar, cara? E você tem uma agência também, né? A consultoria aí.
Pra você é assim mesmo? Como é que você vê esse mercado de iPhone? Porque eu penso assim, cara, se a referência que eu tenho é só esse cara, tá? Então não sei se é uma referência também que segura e que tá em dia hoje, vamos dizer. Sim. Mas se for assim, cara, a partir do momento que o dono da loja troca de agência toda hora, cara, é porque tem algum problema no negócio. Ou tem algum problema no marketing do cara e, tipo, ninguém resolve. Então, assim, como é que você vê o mercado hoje de venda de iPhone? Você acha que um cara que tem uma assistência técnica, ou venda de celular em geral, né? Não precisa ser só iPhone. Você acha que o cara que tem uma assistência técnica, você compartilha dessa visão que o cara tem que ter um braço também de venda? Porque eu sempre preguei isso. Eu acho que o melhor lugar para se comprar telefone semi-novo é dentro de uma assistência técnica, pô. É um lugar que passa mais confiança. Meu irmão, se quebrar alguma coisa aqui, eu tô aqui, ó, nesse ponto, há 5 anos. Te dou a garantia, né? A garantia sou eu, né? Aí faz todo sentido o cara falar isso, né? Como é que você vê esse mercado? Tá crescendo, tá retraindo? É só pros grandes agora que conseguem super preços lá fora ou não? Dá para um cara pequeno entrar nisso? Cara, são várias perguntas em uma já, né, meu? Já perguntei 10. Um monte de coisa. Responde o que você pergunta. Responde o que você lembrar, depois a gente vai. Tá? Bora, vai. Vamos lá, ó. Primeiro sobre o... Você falou a respeito do que eu acho do cara que tem uma assistência técnica e de repente não vender, né? Isso. Eu acho que o cara tá deixando muito dinheiro na mesa. Da mesma forma, o cara que vende e não tem assistência técnica. Entendeu? No mínimo, ele tem que terceirizar. E o cara que vende, tipo, ele tem tudo pra ele pôr o público. O cara que... A gente fala muito disso dentro da assessoria, inclusive, que é aumentar o ticket médio por cliente. Cada vez tá ficando mais difícil a gente conseguir, por exemplo... tá ficando mais caro o cliente. Então, a gente tem ali um cliente... Pra gente trazer cliente, tá ficando mais caro. Os anúncios estão ficando mais caros. Tem mais concorrência. Como você falou, tem muita gente entrando. Então... Eu acredito que quanto mais as pessoas conseguirem aumentar o ticket médio por cliente, o que seria aumentar o ticket médio por cliente? Pô, o cliente vai na sua loja, no seu ponto, seja uma assistência técnica ou seja uma... Vamos pensar na assistência técnica. Quanto que ele gasta no ano, por exemplo? Quanto que ele gasta cada vez que ele vai? É a mesma coisa que você fala, o cara que vende assistência técnica, que tem uma assistência técnica, vale a pena ele ter um acessório, uma capinha, uma película? Tipo, vale. Claro. Com certeza. Da mesma forma, eu enxergo a venda de iPhone... no mesmo nível de importância que um acessório. Eu acho que pode dar tanto lucro quanto o acessório que está na loja, entendeu? Então, o cara que ele não tá investindo nisso, o cara que não está aproveitando isso, mesmo que minimamente, mesmo que ele não demande a energia dele, que ele não direcione, por exemplo, a energia do marketing dele para isso. Mas é bom ele ter pelo menos alguns aparelhos ali para ele vender, ou pelo menos ter contato de quem tem, pelo menos saber o preço, saber oferecer, saber vender, saber como que funciona a venda. Porque é dinheiro, pô, é dinheiro na mesa. E hoje, como eu falei... É o mesmo cliente, né? Você vai fazer negócio, vai comprar um telefone de um cara de assistência, vai vender um telefone melhor pra ele. Exatamente. Eu acho que faz total sentido. Até porque, por exemplo, tem muito cara que vai chegar na sua assistência técnica pra arrumar o celular, não vai valer a pena ele arrumar o celular. Ele vai comprar outro. Por que você não pode vender outro pra ele? Ele vai sair da sua loja... Porque ele ainda pode comprar o quebrado dele e de banana. Exatamente. Então, tipo, o cara vai sair da sua loja, você não vai fazer o serviço pra ele... E ele vai em outra loja, e olha que louco, aí ele vai em outra loja, por exemplo, que vende iPhone, pra comprar o iPhone. E aí nessa loja, e se o cara dessa loja oferece assistência técnica? O cara compra lá e o cara começa a arrumar o celular lá. Aí, ou seja, o cara que perdeu o cliente, entendeu? Perdeu. Então, assim, são coisas que acontecem dentro do mercado, então eu vejo nesse nível. Da mesma forma, o cara que não faz a manutenção. O cara, às vezes, tipo, por exemplo, o cara... Tem aqui um aparelho, vende um aparelho pra você. Você quebrou seu aparelho, trouxe pra eu arrumar, eu não arrumo. Aí você leva nele, ele arruma, e aí quando você precisar, ele vende um pra você. Ou ele vende pra você. Trocou, né? Trocou, entendeu? Então, tipo assim, eu vou perder cliente também. Então, acho que o cara que não segue isso, ele tá deixando dinheiro na mesa. Equilibrar bem isso. Show. E você acha que o mercado, conforme o Thiago perguntou, de venda de iPhone, você acha que está saturado? Lá no seu YouTube você fala sobre saturado. Vamos lá, ó. O que eu acho? Eu acho que esse ano, eu acho que o que mais vai acontecer, o cara que mais vai ganhar dinheiro é o iniciante. Por quê? Porque o mercado está muito concorrido. Eu não diria saturado, mas o mercado está passando por um momento muito complicado e as pessoas não estão tendo controle da situação, tipo, no sentido de margem apertada, margem muito apertada, e o cara só quer vender o iPhone. Então, por exemplo, um tempo atrás tinha loja que só vendia iPhone. Agora os caras estão tendo que se profissionalizar para conseguir, por exemplo, para o mesmo cliente que vende o iPhone, ele vender um acessório premium. Então, tipo, às vezes o cliente ia gastar R$500 na loja dele, agora o cliente vai gastar 800. Vai deixar 800 de margem. Então, às vezes o cara ia fazer uma venda de 300, vamos dizer que é uma margem que tem em lugar que o cara ganha R$300 no iPhone, aí o cara vai lá,
e coloca também um acessório, às vezes consegue pagar as contas dele. Então, tipo, tá complicado. Tá bem complicado. Falando do mercado de iPhone, esse ano, eu acho que ainda muita gente vai fechar se não souber jogar o jogo. E eu acho que o cara que mais tende a ganhar dinheiro é o iniciante. Por quê? Aí entra, pô, você acha que vale a pena o cara iniciar? Cara, pensa comigo, um CLT. O cara é CLT, o cara tá ganhando, tipo, 2 conto. 2 conto o cara faz no iPhone ali, tipo, de boa. Pro cara vender, tipo, 10 iPhone no mês com margem de 500 reais ali, pô, o cara consegue fazer, entendeu? 5 pau. Você entendeu? Então, por exemplo, o cara consegue fazer sem estrutura, sem pagar aluguel. Lindo. Tipo um dropship, ele só sabe quem tem, ele vai fazendo só a Entendeu? ponte. Não precisa nem ter o estoque, né? Hoje em dia, tem muitos lojistas que têm o estoque na loja, lojista grande, e que abre essa porta para o iniciante também. E tá tudo certo. Então, por exemplo, o iniciante hoje ele não precisa necessariamente ter o dinheiro. Igual você falou, às vezes ele tem um lojista muito forte que fornece para ele, ele vai ser tipo um vendedor da loja, vai ganhar a comissão dele ali, ou vai vender mais caro do que o cara coloca na tabela dele lá do preço de venda. Então, o iniciante eu acho que é o cara que tende mais a ganhar dinheiro dentro desse mercado em 2025. Eu acho que é o cara que tem mais... Não a ganhar dinheiro, tipo, eu falo em questão de... Em escala, né? Escala não. Eu falo, tipo, de se beneficiar do mercado. Então, por exemplo, o cara vai sair do CLT e vai começar a empreender. Mesmo que depois ele não fique no mercado, que ele vai fazer outras coisas. E, a respeito do pessoal que já tá... Eu venho falando isso pro pessoal, cara, eu acho que depender 100% do mercado de iPhone é perigoso. 100% do mercado de iPhone. Eu sempre venho falando isso. Até a parte fiscal é perigosa. A parte fiscal. O mercado ele tem riscos de N lados, entendeu? E hoje, se você pegar para olhar, por exemplo, a maioria dos influenciadores desse mercado, nenhum depende 100% de iPhone. Um montou um negócio de película, outro montou assessoria, outro eu fui pro YouTube, entendeu? Então, assim... eu acho muito perigoso por conta do produto, da forma que chega, por conta de N fatores, entendeu? Parte fiscal, muito caro, margem... Concorrido também, né? Porque hoje tem muita gente vendendo. Não acho que é um mercado que vai acabar. Não acredito no fim do mercado de iPhones. Não acho que vai acabar. Mas eu acredito que vai ficar mais difícil a pessoa se manter. Então eu acredito que por esse motivo tem muita gente fechando, muita gente enxugando estrutura. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Do mesmo jeito que você acha que é bom pro iniciante, para assistência é mais ou menos a mesma coisa também. Sim. O cara começa sem ponto físico, conserta de 1, de 8, igual você começou, pô. Uhum. E vai fazendo seu dinheirinho ali. Beleza. Só que o que a gente prega aqui na TX para os nossos clientes? Que, ao mesmo tempo que o mercado de assistência também é muito inflado, é só você andar na rua aqui, que loja de iPhone você é mais em sala comercial, né? É um negócio que, principalmente os caras têm estoque, os caras não ficam num ponto de rua aí, né? Não é difícil. Então, assistência até só aqui na Lapa, aqui, meu irmão, você andar nessa rua aqui, num quarteirão você vê umas 5, 6, num quarteirão. É muito. Então, assim, encheu muito o mercado. Por quê? Porque a barreira de entrada é lá embaixo. Porque para ser iniciante é fácil. Como talvez para ser iniciante no iPhone, igual você explicou aí, também é fácil. Não precisa nem ter capital, pô. Sim. Você só precisa ter o contato. Exatamente. E meter a cara e vender, né? Mas a gente sabe que lá na frente, quem vai ficar no mercado ganhando dinheiro mesmo... Porque uma coisa é o iniciante fazer um dinheirinho bom para ele. Outra coisa, mano, é você ter uma empresa, comprar uma casa, um carro, criar filho e etc e tal. Contratar pessoas e tal. São os que vão se profissionalizar. Então, o que a gente bate muito na tecla aqui na TX? Que uma assistência técnica, ela precisa ter braços de faturamento. Cara, você precisa ter a parte da assistência, a parte PJ, você precisa estar no Google, você precisa estar no Meta, você precisa ter a parte de venda, você precisa ter um pós-venda eficiente, você precisa ter uma experiência do cliente. Então, são vários braços de faturamento que o cara que conseguir aplicar isso com mais sucesso, ele vai ter mais faturamento. Exatamente. Porque vai um pouquinho de cada um ali. Por mais que você tenha um ou outro que ainda puxe mais. Como é que você vê isso no iPhone? É só o que você falou do acessório premium? Hoje, o que seria uma empresa que vende iPhone para você de forma profissional? O que seria ela? É o cara que ele tem esses braços que você falou. É o cara que consegue, por exemplo, além do iPhone, ele tem assistência técnica. Além do iPhone, ele tem os acessórios. Além dos acessórios, ele vende, sei lá, uma garantia estendida. Além desses padrões, o cara vai vender, por exemplo, um Apple Watch, ele vai ter uma estratégia para vender iMac, ele vai abraçar esses outros nichos, entendeu? Então eu acredito que... MacBook, que é um produto tipo bom também, e inclusive são coisas que a gente não vê as lojas colocando muita energia. Tem cara que fica 100% no iPhone. 100% no iPhone, entendeu? Então eu acredito que é exatamente isso que você falou. O lojista, ele tem que procurar aumentar o ticket médio por cliente dele. O cara, ele tem um iPhone. Será que ele não vai comprar um Apple Watch em algum momento da vida dele? Ou será que ele não tem minimamente um AirPods? Ou será que ele não tem minimamente um pouco de curiosidade para saber como é ter um Apple Watch, um MacBook, um iPad? Legal. Entendeu?
E como que você fideliza os seus clientes, Oziel? Cara, porque eu acredito que você tem uma retenção muito grande, um LTV muito grande. Como é que você fideliza isso? Cara, eu costumo falar lá na loja para primeiro pós-venda, né, dar o suporte, fazer a obrigação ali do serviço, do produto de qualidade. E hoje, principalmente por conta que eu falo sempre pro Vitor lá que tá na loja, falava pra Thaline, e eu também tentava sempre, todas as vendas que eu fiz, eu tentava fazer isso e sempre tive resultado, cara, o cliente ele não é só um cliente. Então, tipo, eu sempre tento virar amigo do cliente, cara. Eu tenho que virar amigo do cliente. O cara não vai lá para comprar o iPhone, ele tem que sair da loja lá, meu amigo ou amigo do meu vendedor, entendeu? Porque se ele é amigo do meu vendedor, ele vai confiar no meu vendedor. Hoje você tem uma base com quantos clientes, mais ou menos? Cara, não vou saber dizer o número certo, cara. Até porque você vende online, né? Vendo online e na época, vamos colocar aí na base, tipo, de... Quando eu comecei, como eu falei, eu vendi muito tempo sem ter sistema. Era, tipo, nada. Ali de forma... amadora mesmo. Amadora, de forma amadora. Vendia de forma amadora. Então, eu não tenho esse número exato, entendeu? Mas, como eu te falei, a gente sempre tem essa recorrência justamente por conta disso. A gente sempre tenta virar amigo do cliente. Então, acho que isso tem um poder muito forte. Por exemplo... Tem muita loja que tem um fluxo de venda muito grande e não consegue dar tanta atenção para o cliente, mas eu acho que a atenção ela conecta muito e gera essa credibilidade. Se você consegue tipo, ter essa conexão com o cliente de amizade mesmo, de repente trocar uma ideia, o cara vai comprar um iPhone, não fala só de iPhone, fala sobre outros assuntos, tenta saber, trocar uma ideia, agregar na vida do cara. Eu, quando eu tô lá, por exemplo, já teve vezes de eu, tipo, o cliente desabafar comigo na mesa. E eu levo comigo esse propósito. O propósito que eu falei, de alcançar e transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. Isso eu passo para todo mundo que entra lá. Então, não é só através de mim, Oziel, através das pessoas que estão na empresa também. Então, por exemplo, o cara que vai lá, o Vitor, ele tem que saber que o foco da empresa, além da venda, é alcançar e transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, às vezes vai um cliente lá, às vezes o cliente vai lá e não leva nada, foi lá só para pesquisar. Mas às vezes é uma palavra que você dá para o cliente, às vezes é uma mensagem que você passa para o cliente, às vezes é um conselho, às vezes um cliente desabafa, e isso muda a cabeça dele referente à vida dele, consigo alcançar o meu propósito e realizar o meu propósito, e o cara tem uma outra percepção da minha loja, uma outra percepção do meu negócio, uma outra percepção de mim, entendeu? Porra, então, acho que agregar na vida das pessoas de forma extra produto, talvez seja um bom caminho para você fidelizar o cliente. Top. Tem uma dúvida aqui, não sei se isso é a dúvida dos nossos clientes também, a gente atende outras linhas também, tá? Então não é só a linha branca ou só smartphone, mas como você é um especialista em smartphone, em venda de iPhone, iPhone de vitrine, iPhone americano, aí lacrado é lacrado mesmo, a gente já sabe, né? E iPhone do Oriente. Fala um pouco sobre esses tipos de iPhones, porque... porque o pessoal fica perdido, né? Fica perdido. iPhone de vitrine, tá, é o quê? Isso é usado, não é? É chinês? Que raios que é isso? Cara, então, né? Vamos lá. Do Oriente, que é de Dubai lá, que vem de lá, também não entendo também. Cara, na verdade... Deu até calor, né? Não, deu até calor. Falou de iPhone de vitrine, já deu até um calor aqui. Fala um pouco pra gente. Cara, ó, vamos lá. iPhone de vitrine, na verdade, foi um termo que o pessoal usou na seguinte questão. Quando o pessoal começou a trabalhar com iPhones seminovos, o que aconteceu? O pessoal que recebia esses seminovos, na malícia, falava que era de vitrine. Então, por exemplo, o iPhone de vitrine nada mais é do que um iPhone novo aberto, ou não? Não necessariamente. Usado. Tá. O vitrine, quem inventou é o lojista. Entendi. E aí ele vai falar, esse iPhone aqui é de vitrine, ele nunca foi usado na intenção de você ter menos objeção de comprar. Tipo aquele que ficava na Vivo ali, todo mundo pegava, mas nunca ninguém ligou nele. Ninguém nem usou isso aí, ninguém nem colocou nenhum chip aí dentro, mas não é, entendeu? Isso foi uma mas esse usado ele vem dos Estados Unidos, ou não? Na maioria dos casos. Mas aí tem casos, por exemplo, também que vem China, Dubai, vem da própria cidade, o cara compra usado, entendeu? Então não tem o de vitrine é esse, ele é usado mesmo. Ele é usado, só que isso, antigamente, as pessoas caíam nesse papo. Hoje em dia, o termo vitrine já tá mais queimado. O consumidor já... Nem quer. Melhor falar seminovo mesmo. Melhor falar seminovo, é usado, é seminovo. É seminovo, então, seminovo. Então vitrine é usado com cara de vitrine, nunca foi usado. Vitrine, ele, na verdade, tipo, tem, mas a maioria dos casos não é de vitrine. Vitrine foi um termo que, aqui no Brasil, pra ficar mais claro, que inventaram pra vender mais fácil. O iPhone americano...
iPhone americano, seminovo, pros lojistas, são iPhones tipo que tem mais qualidade, entendeu? Porque o que acontece? O iPhone americano, a gente tem que... Os iPhones que vêm dos Estados Unidos, eles não têm aquele processo de recondicionamento muito agressivo. Então, às vezes foi trocado uma coisinha ou outra, mas, tipo, mantém o padrão Apple, mantém a qualidade Apple. É diferente do iPhone chinês, que é o iPhone chinês? É porque tem muita peça chinesa. Então, tipo assim, às vezes é um aparelho que foi todo recondicionado. Tá tudo em céu lá então, dentro. tudo isso aí, para o que vocês estão falando, na verdade não tem nem tanta ligação assim com o lugar de onde veio o aparelho. E sim com os termos que os lojistas foram criando sobre o aparelho, entendeu? Brasileiro, né? É. O brasileiro é fogo, meu. O brasileiro não quero chinês, não, eu quero americano. Aí. Não, porque uma vez tava discutindo isso e o cara... Deve ter de gente que comprou um americano e no fundo era chinês aqui no Brasil. Tem, e isso aí, vice-versa. E Dubai... Os do Oriente, Dubai também. Tipo, tem iPhones... Sempre vai ter o tipo iPhone, o recondicionadão mesmo, que é aquele que trocou carcaça, trocou tudo, e o iPhone normal. Aí depende muito da empresa que você compra, né? Vai ter empresa de Dubai que recondiciona, tem empresa de Dubai que vai te mandar pra cá, tipo... Que às vezes os caras de Dubai compram dos Estados Unidos, vai pra Dubai, volta, é um rolê, mano. Caraca, mano. É um rolê. E hoje, né, eu conversando com alguns lojistas de iPhone, aí você vê, né, que muitos estão migrando para assistência, né? Cara, muitos estão, assim, numa encruzilhada, né? Porque movimentam um certo volume de dinheiro com a margem apertada, né? E é um risco, cara, não tem jeito, né? Se a gente for olhar para isso, ele tem um risco de roubo na loja mesmo, o cara tem o equipamento, mais que o cara fala, vou tirar na minha casa, mas... Pô, tá bom, vou te seguir. É básico, né? Tipo, né? Tá bom, eu vou deixar no meu escritório, sei lá. Então, assim, tem esse risco e o risco também, né, dessa questão fiscal, né? E como é que... O que você recomenda hoje para um técnico, porque é os nossos clientes hoje que mexem com smartphone e tudo, né? Qual que é o caminho das pedras para esse cara, para ele não se perder? Né? Tipo, cara, talvez igual no seu caso você colocou, eu vi que você tá dando dinheiro, que eu percebi isso também. Você tá ganhando dinheiro, você para uma coisa e vai pra quem tá dando dinheiro, ó. O YouTube, não, agora eu vou na loja. Aí, aí você, então, eu acho que você mesmo falou isso com a sua boca, né? Eu acho que às vezes o dono da assistência técnica, ele tá ganhando o dinheirinho dele lá, ele começa a ver um volume maior, mas é de dinheiro, mas não de lucro, porque a margem falou que é bem apertada, aí o cara não se perder. Como é que você fala pra esse cara? Você fala o cara que tá perdido financeiramente ali. Não, ele tá com assistência, ele começa a vender um aparelho. Aí ele, gostei dessa brincadeira, ganhei, sei lá, 1.000 conto, comprando um e vendendo um novo. Aí ele vai lá e pega mais um, tô gostando. Só que ele começa a gerar volume. Eu conheço um cara que movimenta 800 mil reais. Você fala da parte fiscal. Cara, procura um bom contador. Eu acho que é o melhor conselho, que é uma coisa que eu demorei pra aprender, porque essas coisas deviam se ensinar na escola, né? Sim. Deviam muito ensinar essas coisas na escola e a gente cresce, a gente só vai descobrindo depois que vão aparecendo os BO, que você fica sabendo dos BO e você começa a ir atrás. Então, cara, não tem conselho melhor do que procurar um bom contador e network. Fazer um bom network para ver como as grandes lojas ou os lojistas estão fazendo para procurar saídas. Porque, tipo, cara... existem N saídas legais e ilegais, existem N saídas. Então, eu acho que o melhor conselho que eu posso passar é, cara, procura um bom contador e resolve os problemas com ele, porque você tem que estar... Muito bom isso aí, cara. É um contador que seja... nichado. Um contador nichado. Isso já tem no mercado. Já tem. O contador só fala de iPhone. De loja que tem de iPhone, meu. E eu tenho o contador Martins. Não sei se você conhece ele. É um cara... Quem? Cara, o contador Martins. Aí, ele é o contador dele. Do Martins. Aí, Martins. Aí, ó. Depois você manda aquele... Aí já isenta o cara aqui, meu. Não, porque esse é o medo de todo mundo. Esse é o medo dos caras. Começa a ganhar dinheiro. Porque vai ter de gente aqui embaixo pedindo o telefone do Martins. Pô, Martins não vai dormir. Aí, Martins. Vai nem dormir mais, hein? O Martins vai falar, acabou com a minha vida, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ziel. Principalmente pra galera que tá, né? Nosso público aqui é mais assistência. Então pode ter cara que fale, legal, vou abrir esse braço também, vou começar a vender e tal. A gente sabe hoje a força que o tráfego pago tem. Sim. Tanto para iPhone como para assistência, né? A gente fechou um cliente aqui que veio da CBM, o cara investe 60 pau por mês em iPhone. É muita coisa. É muita coisa. Cara, como é que você... Fala quanto ele fatura. Como é que você vê essa relação, principalmente para quem tá começando, cara? Dá para começar sem? Você sugere começar com tráfego pago? E hoje o que seria um valor aí, né? Dentro de você ter uma agência, você faz consultoria,
o que seria um valor aí médio hoje que a galera investe? Que a gente vê muito na internet aquelas propagandas de agência de iPhone. Esse meu cliente vendeu 100 aparelhos mês. Acho que 100 é um número, não sei se... 100 é um número meio mágico, 200 telefones mês. Tipo assim, é uma promessa isso no mercado, né? Sei lá, pro cara vender 100 aparelhos mês aí, você tem uma ideia de quanto o cara precisa investir em tráfego? Como é que funciona isso? Cara, eu sei que depende de cidade para cidade, mas vamos falar de uma cidade grande, de uma capital, vai. Vamos lá. Primeiro, a sua pergunta se o cara consegue, se eu recomendo o cara começar sem ou com. Exato. Pensa num cara que já tem uma loja, tem uma estrutura, não, tá? Não é o cara. Exato. Então não tá o cara começando. já tem uma assistência. Tem uma assistência, vai. Tem um ponto. Se ele já tem um ponto e não tem o marketing, ele já tá atrasado pra mim. Eu acho que, tipo, tem que andar junto. O tráfego pago tem que andar junto, entendeu? Tipo, pô, tem estrutura, vai ficar dependendo só... A gente tava conversando, pô, o técnico fica esperando o cliente passar na frente da loja ou alguém indicar, sendo que você pode alcançar essas pessoas de forma estratégica, pontual, alcançar as pessoas certas. Então, o cara que não tá mexendo com isso, não tá jogando esse jogo do tráfego, do marketing digital, né? De trabalhar, vendendo na internet, ele tá atrasado já. Eu acho que, tipo, 2025, o cara no mínimo, tem que ter um Instagram organizado, tem que estar rodando uns anúncios, mesmo que seja um valor mínimo. Valor mínimo, cara, vamos colocar ali, tipo, vamos colocar com R$40 por dia, por exemplo, no próprio Facebook para vender iPhone, eu sei que já gera uma quantidade de lead legal, entendeu? Tipo, não é muito... É baratinho o lead, né? R$2, R$3, né? Depende. Cara, vou te passar as médias aqui, ó. Até é legal isso aí, porque muita gente fica preocupada, às vezes até quando vai contratar alguma agência, alguma assessoria, os caras ficam, será que a minha agência que eu tá fazendo um trabalho legal? Cara, é muito relativo, tem que ver com calma, mas... O custo médio por lead no mercado de iPhone ele varia de 2 a 13, já vi casos de R$15. Então, assim, tipo, isso no meta, entendeu? Então, varia mais ou menos isso aí. É porque é uma tentação, né? Pro cara que quer comprar, o cara fica clicando lá no botão do WhatsApp toda hora, né? Tentando, tipo, puta, vou ver quanto que é, né? Então, não, com certeza. Então, assim, mas eu acho que com uns R$40 pro cara iniciar só pra sentir ali, faz um teste de um mês, 2 meses, eu acho que faz sentido, o cara tem que ter. E a outra pergunta era... Pro cara, pra começar, assim, sei lá, o cara que já quer vender uns 100 aparelhinho mês, ou sei lá, 200. 100, aí a gente já vai pra casa investir ali uns 3, 4 mil reais mensal. Mas se o cara levar em consideração que ele tá ganhando 500 por aparelho, ele tá falando de 50 pau. E aí você falou da média, esse número de 100, 200 aparelhos, esses números, cara, tem... É que a gente vê muito isso na internet e realmente, tipo, muitos casos são promessas. Mas eu já vi cada caso, cara, tem aqui em São Paulo, em específico, eu conheço muitos lojistas que não aparecem em lugar nenhum, que vende, tipo, muito aparelho. Tipo, muito aparelho. Esses casos, por exemplo, de o cara investir, do cara abrir o gerenciador, eu já vi isso aí. Tipo, rapaz, o cara abriu, aqui, ó, invisto 60 mil no mês em tráfego pago. Você fala, caramba, tipo... É bastante. Então, assim, tem gente que joga um jogo muito grande, esse pessoal não aparece e nem quer aparecer. E nem quer aparecer. Nem pode aparecer. Nem pode aparecer. Não, a gente pegou um cara de uma cidade menor aí... E o cara falou, mano, eu me ferrei, porque eu aparecia pra caramba nos vídeos, mostrava a loja, veio o fisco lá, os caras pegou ele e hoje ele faz quietinho. Muita gente. Aqui em São Paulo rola muito isso. Até denúncia, né? Até lojista. Lojista denuncia outro lojista. Aí que loucura, né? Mas isso aí acontece. Então, cara... Então 4, 5 mil já dá pra brincar legal aí. Dá pra brincar. Dá pra brincar legal. Mas assim, ó, vamos colocar, né? O marketing também, ele não faz milagre. Sim, então, tipo, você tem que estar bem alinhado também, comercial, tudo certinho, porque senão... Aí o cara assiste aqui e o cara já vai lá impulsionar lá, 3 mil. A gente fala isso direto aqui na TX. Marketing não vende. Marketing gera oportunidade de venda. Quem vende é você, é o seu time comercial, né? Aí adianta chegar lá, tipo, um monte de gente, o cara demora para responder, o cara não tem preço competitivo, não tem um modelo de negócio legal, não tem variedade, sei lá. Ô Zé, você vamos arredondar aqui 10 anos no mercado de iPhone, como é que você vê, né, o mercado aí pro futuro, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, que você vê aí pro futuro, né, como que vai estar o Oziel, né, você chegou a dar uma olhadinha em 2030, ver como que você vai estar daqui 5 anos ou não? Cara, minha vida é tão maluca que eu não consigo... Você vai estar com 30 anos, cara, mais ou menos. 30 anos. 2030, 30 anos. Cara, eu não consigo prever necessariamente, tipo, objetivamente como que eu vou estar, mas vamos lá, vamos começar pelo mercado. Eu acho que o mercado de iPhone vai continuar crescendo. A ideia, no meu ponto de vista, é que algumas lojas comecem a se formalizar.
Então acho que o pessoal está começando a jogar esse jogo da formalização. Legal. E da diversificação. Muitos lojistas abrindo outros negócios que às vezes ele também tem know-how, às vezes ele vê uma oportunidade. Porque o cara que vende iPhone, por exemplo, ele passa por muitas dificuldades. Desde a compra até a venda, a garantia, ele passa por vários processos que ele tem um know-how, ele tem uma coisa que se ele conseguir aplicar em outros negócios, ele pode ter um resultado igual ou até maior, entendeu? Então, eu acho que os lojistas precisavam olhar mais para esse interior deles e ver o valor que eles têm e o que eles já construíram e começar a diversificar isso. Então, no mercado, eu acho que é isso. Formalização, lojista diversificando, entendeu? E o cara que não seguir nenhum desses dois... Eu acho que vai ficar... O mercado vai engolir ele. É, vai engolir, entendeu? Então vai ficar esse jogo. O Oziel em 2030 você ainda não viu. Cara, não o foi Oziel no 2030, eu vou te falar uma coisa que talvez eu não esteja mais falando sobre esse mercado, cara. Eu já tô... Tá vendo outro projeto já. Tô com outras coisas na minha mente, então... Não que eu nunca vá mais a falar, eu não sei como farei o dia de amanhã, mas eu vejo que eu tenho potencial para construir coisas maiores fora do mercado. Porque, assim, o nosso mercado é legal, é grande e tal, mas eu vejo que se eu ficar falando só sobre iPhone, só nesse mercado, eu vou ficar muito limitado. Então, uma coisa que provavelmente vai acontecer até 2030 é isso. Eu migrar para algum outro nicho, ou abrir o leque, falar sobre alguns outros assuntos, entendeu? Abrir outros braços. Eu acredito que é a ideia, entendeu? Legal. Vai ser pai em 2030? Provavelmente. Acho que provavelmente. Eu até lá acho que. Até lá acho que vai vir um Júnior. Eu sou Júnior. Você é Júnior. Você é cristão, né? Sou sim, cara. Cara, seguinte. É isso. Né? Essa foi minha última pergunta. Thiago, não sei se tem mais uma aí pra você. Cara, mas sensacional, né? Sua história, cara. Acabou cedo, pô. Ixi, ficaria aqui mais um tempão. Sua história passa rápido, né? Sua Passa história, rápido pra caramba. Sua história é bem bacana. Eu acho que a molecada, né? Tanto as pessoas mais velhas, elas acabam se inspirando bastante aí em você, né? Eu acho que falta pessoas como você no nosso país, né? Que está fazendo essa parada acontecer, se movimentando, se movendo, né? E o movimento é importante. Então, eu sempre falo que o empreendedor no Brasil, ele tem algumas características que é digna de honra. Né? Primeiro que o cara começa um negócio que ele não foi ensinado. Já ele não foi ensinado naquilo. Né? Então, cara, ninguém saiu aqui e foi fazer um curso de empreender. Né? Geralmente os pais, poucos empreenderam, né? E os filhos geralmente querem pegar uma veia e você acabou pegando essa veia, seu pai vem pegar depois. Mas o que é o legal? É que... você continua nessa batida, você vai longe, cara. Porque assim, uma coisa que você tem que é boa você tem ambição. E a ambição ela é boa. O pessoal fala que, não, o cara é ambicioso. É que as pessoas usam de uma forma pejorativa, mas a ambição ela é boa. Né? O sonho, ele é importante. Você tem o sonho, é o combustível. Né? E outra, que é o que você falou muito aí, que tudo que você conquistou foi através de Deus, você tem o favor. Então você tem ali a percepção que você é um cara abençoado. Então, assim, você ter essa clareza de não entender como as coisas acontecem na sua vida, eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, isso é o maior sinal que você tá no caminho certo. Porque quando você sabe explicar as coisas que acontecem na sua vida, é porque você acha que você é muito bom. E aí, obviamente, Deus fala, que você é bom, então vai sozinho. Vai sozinho. Então, mas quando você fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo na minha vida aqui que eu tenho minha habilidade, mas eu percebo que muitas coisas são Deus me abençoando, esses caras, eles frutificam muito mais. Top. Esse é o maior sinal do fruto da bênção de Deus, é quando o cara não sabe explicar. Então eu sempre falo, quer saber se o cara tem favor ou não, é se você põe ele numa mesa dessa e ele sabe explicar tudo o que aconteceu na vida dele. E você não sabe explicar nada que aconteceu na sua vida. Isso aí eu vou levar pra vida, hein? Se alguém te perguntar o seu segredo, você fala assim, cara, é favor de Deus. É que você não sabe explicar dessa forma, mas se olhar naturalmente falando, você não tem nada, tipo uma habilidade sua, você fala, puta, eu nasci com esse dom. Eu nasci pra fazer isso e era isso, né? Então o pessoal vai entrevistar o Flávio Augusto, o multimilionário lá, o bilionário, e ele não sabe explicar. Aí ele fala, não, eu inventei o WhatsApp, inventei isso. O cara não consegue. Você dá tanta volta. O cara não consegue. Pô, como é que eu cheguei aqui, irmão? O cara não consegue. Entendeu? Agora todo mundo vem aqui e fala, você ficou imposicionado, cara. Cara, como é que quanto vocês estão aqui? 3 anos. Tá, mas a gente tá 1 ano aqui só. Então, assim, se falar o que a gente fez, a gente pintou isso aqui semana passada. Então, ficou assim, bonito, hein? Então, assim, as coisas elas não acontecem porque, óbvio, a gente acredita. Sacou? Mas se eu sei explicar o tintim por tintim, cara, eu tenho um método aqui.
Como crescer uma agência de qualquer coisa. Você cresce mais 1 milhão de gente. E não é bem assim que funciona, entendeu? Então, até porque tem uma coisa que é o seguinte, um caminho, ele não necessariamente porque funciona pra você, ele vai funcionar pra todo mundo. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Existe uma... Eu acho assim, cara... Particularidade. Eu acho assim, que ouvindo a sua história... eu não sei quando a gente vai se conectar novamente ali e tudo, mas você é um cara que eu queria estar próximo. Por quê? Porque é bom quando você está perto de uma pessoa que ela tem nítida a clareza, né, do propósito dela, que é o que você está buscando, né? Você tem claro que é ajudar, que é abençoar e tudo. E você tem cara, assim, uma coisa que eu sempre falei aqui, né? Falo pro meu filho, pro Pedro. Cara novo tem gás. Cara novo, ele tem chance de margem de erro. E é o que você tá aí, cara. Então, sim, só que você tá na metade de uma... Que nem eu tenho 40, você tá na metade da minha jornada. Cara, tipo assim... Eu tô falando de mim, do Marcos. 3 anos que algumas coisas começaram a acontecer na minha vida de forma acelerada. Então, de forma acelerada. 3 anos. Eu tenho 40. Aí eu falo pros meninos aqui eu falo, cara, se você... Do jeito que você tá indo aí, se você não cometer os erros que eu cometi... E não ficar mudando de foco... Não tem como dar errado. Cara, tô falando, é impossível você dar errado. Então você é um cara que, né, eu não sei da sua conta bancária, mas você é aqueles caras que realmente vai ter aqueles multimilhões aí que você vê na internet na conta, né? Porque é natural, não é uma coisa que você fala assim, o cara não vai conseguir. Só se você mudar a rota. Nossa, cadê o menino? Nossa, o moleque, sei lá, enfiou o pé na jaca. Se perdeu, caiu nas drogas, traiu a mulher. Aí Deus me guarde. Aí é assim, aí é esses casos que você ouve. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, é o que eu falo pro meu filho: conhecimento, prática e repetição. É igual água mole, pedra dura, tudo bate até que fura. É o ditado da vovó. Vai ficar ali, cara, e daqui a pouco você fala: caramba, eu colhi. Então, parabéns pelas suas conquistas. Tanto pessoais, materiais. E, cara, você vai longe, meu irmão. Você vai longe. Amém. É bom ter você por perto. E eu quero ter vocês por perto também, pô, tá maluco? Bom, deixa eu mandar a última aqui, mas vai ser rapidinha. Cara, fala aí, pro dono da assistência técnica que tá ouvindo a gente agora. E, cara, tá com sangue nos olhos, quer crescer. Que conselho, cara, que você daria pra esse empreendedor que às vezes tá com dificuldade, que é dono de assistência, pelo menos os que chegam até a gente, mano, tudo situação financeira tá complicado, terrível, né? Tipo assim, vocês são minha última chance, né? O que a gente mais ouve aqui. O que você falaria pra quem tá ouvindo a gente, quer profissionalizar o negócio, quer crescer? Que dica aí, né? Você como um cara procurado no mercado, todo esse tempo de experiência, hoje um consultor aí. O que você pode falar pra essa galera? Cara, não sei o que você tá passando aí. Não sei quanto saldo você tem na sua conta. Não sei qual caminho você tá trilhando, mas tem como você sair disso aí. Tem como você virar o jogo. E como a gente acabou de escutar aqui, pô. Às vezes em 3 anos ali você vive um negócio de um acelero tão grande que você muda a sua realidade. Então não desistir. Procurar entender o que tá fazendo de errado. Falou, pô, o cara que tá apertado, que tá tentando sair dessa situação. Procurar o que você tá fazendo de errado. Não achar que sabe tudo, porque o técnico tem essa malícia. Cara, não seja esse técnico que acha que sabe tudo, irmão. Ninguém sabe tudo, não tem como saber tudo. Tipo, você vai morrer sem saber tudo e ninguém sabe tudo. Então, eu falo porque eu vivi isso. Quando eu comecei no YouTube, os vídeos que eu trazia de manutenção, tinha muito técnico que, tipo, julgava por eu ser novo e tá fazendo uma coisa, tipo, básica às vezes. Por exemplo, eu nunca soube fazer manutenção em placa. Sempre fui manutenção básica. Tinha esse julgamento. Então eu vejo que os técnicos eles têm um ego um pouco mais... Então, cara, vai no sapatinho de boinha, tranquilo. Diversifica também, fala dentro da loja, aumenta o ticket médio por cliente. Procura pessoas como o pessoal aqui, ó. Você falou, pô, os caras chegam como uma última solução. Que eles sejam a última solução, a solução real do seu negócio aí, para conseguir empurrar o seu negócio para cima. E, cara, entregar na mão de Deus também. Então eu acho assim, todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu sempre peço a direção de Deus. Então, não sei se você acredita em alguma coisa, se você acredita em outra coisa, independente da sua fé. Eu acho que a fé ela é essencial para superar momentos complicados e dar força para a gente superar isso, entendeu? Então, eu acredito em Deus e eu acho que tudo que eu tenho hoje foi Ele que me deu. E Ele só me deu porque eu segui o caminho que Ele trilhou, entendeu? Então, tipo, pergunta, é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir? Ele fala, Ele me responde, eu converso com ele, através de alguns sinais eu consigo ver, é esse. Então, é isso, então beleza, então vou fazer, eu confio. Se vai dar certo, tipo, no meu ponto de vista, pode parecer que não vai dar certo. Mas se Ele falou, eu vou lá e faço, é isso. Então, eu acho que a mensagem é essa aí.
Que legal, cara. Ó, obrigado por você ter vindo. Satisfação, eu vejo em irmão. você, mano, só somando com o Marcos aí, eu vejo em você uma energia boa. Eu vejo em você um cara do bem, honesto, um cara jovem, né? Como o Marcos fala, eu e o Marcos somos dois apaixonados pelo empreendedorismo, né? Ele é empreendedor desde sempre, eu também. Desde os meus 18 anos eu tô empreendendo. E só do cara ser empreendedor, meu irmão, eu já chamo esse cara pra conversar, pode sentar do meu lado. Na minha casa ainda não, mas tá quase. Porque só do cara ser empreendedor, pra mim, o cara já é um vencedor. Ainda mais no Brasil, né? Então, parabéns pela idade que você tem. Por tudo que você já fez, né, cara? Obrigado. Lavou carro, vendeu pano de prato. Nada contra tudo isso, mas tem muito moleque hoje aí com muito mais idade que só tá no videogame, né? E na sua época já tinha videogame. Sim. Né? Então, assim, parabéns, né? E que você conquiste, mano, ainda mais. Continua nessa pegada, continua, né? Não afrouxa, não. Continua com essa humildade que você tem. Eu vejo de você um cara muito humilde também, né? Obrigado. Que, mano, você vai ter, como o Marcos falou aí, você vai ser um futuro milionário aí, certeza. Amém, pô, amém. Obrigadão. Valeu, obrigado Pô, foi uma aí. honra, hein? Uma honra Valeu. mesmo. É isso aí, Satisfação valeu. participar e Valeu, vamos pra cima. top demais. E aí, galera, esse foi mais um Assistência Cast com o Oziel. Oziel Vidal. Vidal. O cara, ele é muito, muito fera, né? Pô, a história dele é fantástica. Ele tem um canal no YouTube, né? Vai estar aqui embaixo na descrição, vai estar, né? Vai estar aqui embaixo o link lá. do YouTube dele, o link do Instagram, mas pode falar um Pode pouquinho. falar né? Entra lá, procura sobre o meu trabalho, com certeza em alguma coisa, mesmo que seja de graça através do canal lá, eu tenho certeza que eu vou somar na sua vida, porque eu tô ali dando meu máximo pra isso. Então, Se inscreve lá uma no coisinha canal que você do aprende Brabo. no vídeo lá já vale a pena. Com Top certeza. demais. Esse foi o Assistência Cast de hoje. Valeu, galera. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou o Thiago Noronha, um grande abraço, até a próxima. Valeu. Falou.